o que pode, na verdade, ocorrer é isso aqui, ó. O que pode, na verdade, ocorrer é isso aqui, ó. Porque é uma tendência de baixa. Houve uma correção e ele pode retornar para sua tendência novamente. Ok? Então, esses são os exemplos que eu passo para vocês, que vocês têm que tomar muito cuidado, tá? E no caso aqui, a explicação é sobre o Marubozu, né? Depois de uma vela aí consistente como essa, a correção ela é inevitável. Agora, pode ocorrer também, né? Pode ocorrer também o que? O fato ao invés, né? Ao invés de após ele dar um Marubozu, né? Estávamos numa tendência de baixa. E ele deu esse Marubozu aqui, ele via aqui dar outro Marubozu. Aí sim, aí eu posso confirmar para você que a correção vem aqui em cima, ó. Tá? Se ele romper, óbvio, né? Como são duas velas, ele vai ter que romper 100% da vela anterior, do Marubozu anterior. Se ele romper 100% da vela anterior, aqui, fizer uma breve aí correção, e no momento que ele voltar, ele não só tocar aqui, fazer um topo, um topo duplo, ele romper aqui, aí ele vai vir buscar a outra parte dessa vela aqui. Agora, se ele tocar aqui e daqui ele voltar abaixo, aí pronto, essa vela aqui está salva e a tendência é que ele continue para baixo aqui. Ok? Como nós vamos entender aí topos e fundos? É o assunto da próxima aula. Vamos seguir. Vamos fechar tudo aqui. E vamos voltar para a aula. Então finalizamos aqui a explicação dos padrões, né, de velas que eu apresentei hoje para vocês. Vou apresentar mais, mas para vocês darem início, né, tem que ser os padrões que realmente funcionam. Não vou ensinar um padrão para vocês que vai dar resultado aí que vocês vão ficar surpreendidos com o valor do dinheiro, com o saldo que vocês perderam, tá ok? Então nós temos aqui o OCO, ombro, cabeça, ombro, tá? Aonde, a partir de o rompimento de uma resistência, né? Ele teve uma alta, voltou, teve uma alta maior, voltou, tocou de novo o suporte, subiu, não rompeu a resistência e voltou no suporte novamente. Esse é o ombro, cabeça, ombro, que vai determinar, quem vai determinar agora para que lado, para que sentido esse padrão vai seguir, vai ser a história, tá certo? Um exemplo do que eu estou dizendo para vocês é isso aqui, ó. Esse aqui é o paro USD-JPI, tá? A primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Eu sempre falo para vocês, a partir do momento que houve um rompimento de uma consolidação paralela, joga ali a linha, calcula o suporte e a resistência, joga a linha de expansão entre o suporte e a resistência e calcula os níveis para cima e para baixo, 3 níveis para cima, 3 níveis para baixo, a partir do ponto aonde houver o rompimento. Se ele romper abaixo, ele vai ter primeiro, segundo e o terceiro, a terceira fase de baixa, que seria aqueles 1.68 do Fibonacci, tá? A mesma coisa para cima, tá certo? Então ele teve ali um período, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Esse é o ombro, cabeça, ombro da primeira fase. Agora começa a segunda fase, ombro, a cabeça, né? E ombro da terceira fase. Então temos aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Então aqui agora o que ele vai fazer? Ele vai fechar aqui a consolidação agora, começando a formação do ombro e encerrando a formação do ombro na terceira fase. É isso que nós esperamos que aconteça. Isso aqui nós estamos vendo dentro de um gráfico diário o que está acontecendo com o USD-JPI.
qual é a história dele? Ele teve uma alta substancial desde 2013 para 2014. Teve uma alta que não parou e tocou aqui nessa terceira fase no ano, em janeiro, março, abril do ano passado. E agora ele começa aí, ó, tá tendo todo esse movimento de queda e vai fechar o ano aqui embaixo. Eu acredito que feche o ano ainda, não aqui embaixo, né? Mas pelo menos, no mínimo, esse governo japonês, esse governo safado, que é tão safado quanto o governo brasileiro, o governo japonês e o governo norte-americano são da mesma laia do governo brasileiro, não muda nada, só de endereço, tá? Esse par vai fechar aqui embaixo, esse ano ainda, ok? O que eu tô esperando, né? Isso aqui não é uma previsão diária, tá? Isso aqui é uma aula sobre os padrões, mas só para divertir vocês. A correção não vai ser muito grande, não. Ela pode corrigir nos níveis aí entre 102,80 a 103, não vai chegar a 104 e cair novamente. Ele vai fazer esse padrão aqui, ó. Ok? Vai formar esse padrãozinho aí e fechar. Tá certo? Então, isso é o ombro, cabeça, ombro. Né? Ele teve aqui um período de alta constante, houve um desencarteiramento, o mercado ficou indeciso, não sabia para que lado tomar, fechou aqui num outro padrão que nós chamamos de triângulo simétrico, rompeu acima, continuou subindo, corrigiu, consolidou, fechou outro triângulo, rompeu acima, continuou subindo, outro triângulo, continuou subindo. Outro triângulo, subiu de novo. Aí, aonde ele triangulou, para baixo, rompeu. Corrigiu. Rompeu. E continuou caindo. E houve outros aí, né? Tudo isso aqui são triângulos, ó. Tudo isso aqui são triângulos. Continuou caindo. Mas essa formação ombro, cabeça, ombro, você encontra ela em todos os padrões, verificando após um período de alta, tá? Agora ele pode estar formando ao final da cabeça de um período de alta, que seria essa consolidação aqui, ó. Tá certo? No rompimento confirmado, uma longa de baixa aí que não vai parar mais. Então, grandes operadores aí que operam aí por anos, por semanas, por meses, numa única operação, né? Eles põem um grande volume aí para venda e fica fazendo só os waves contrários, né? Que é aqueles waves que eles fazem, as ondas que eles fazem contra a tendência. Mas são ondas grandes, são ondas fortes. De 3.000 pontos, de 3.000 pips, 4.000 pips. Tá certo? Não são ondas pequenas. Isso também é uma forma de operação seguindo aí a formação ombro, cabeça, ombro. Tem outro exemplo em gráficos menores? Tem. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a história, né? Eu tenho aqui a formação fase 1, fase 2, fase 3 de um ombro, cabeça, ombro. E agora a formação da cabeça que vai para a fase 2 do primeiro ombro, da primeira parte do ombro. Mas existe, já ocorreu esses exemplos antes? Olha aqui. Ombro, cabeça, ombro. Ok? Aí o que aconteceu no final, né? Quando ele tocou no suporte do ombro, cabeça, ombro, o que ocorreu? Houve aí uma bela de uma correção. 22.420 pontos acima. E se ocorrer a mesma coisa nessa história, ele seguir a história de uma forma renovada, não está sendo, ele está caindo da forma diferente da subida. Então ele está renovando aqui a história, mas seguindo ela, tá certo? Está contando a história de uma outra forma, mas o final, o resultado é o mesmo. E mesmo que ele suba os 22.420 pips,